E a Granja Faria hoje é uma empresa, é a maior empresa do Brasil do segmento de ovo comercial. Produz aí qualquer coisa entre os dois ovos, entre os dois produtos, em torno de 16 milhões de ovos por dia. Por dia, 16 milhões de ovos por dia. E vai ter uma receita 12, 13 vezes aí o que era a receita lá quando a gente entrou nesse segmento de ovo comercial em 6 anos, né? Então, basicamente, a gente transformou a empresa em 6 anos. Então, assim, tinha muitas coisas intuitivas que eu usava na Lavibras, mas que depois dessa minha ida para Harvard, eu consigo conectar melhor e dar um framework nessas coisas que eu tinha intuitiva, e eu consigo escalar o negócio com uma velocidade muito mais rápida. Imagina que os nossos dois negócios combinados hoje, em Solo e Granja Faria, eles são exatamente 10 vezes maior do que aquele negócio que a gente vendeu para a Elis lá em 2017. Sejam bem-vindos ao YPO Cast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bom, imenso prazer estar aqui hoje com Ricardo Faria. Ele é um empreendedor serial, um killer nesse mercado, jovem, dinâmico, nasceu no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, com pai médico e mãe engenheira, mudaram-se para Criciúma e ele vai contar uma história, me dá uma vontade tremenda de estar eu mesmo contando a história dele, mas eu vou deixar aqui para vocês, nesses 60 minutos que nós vamos estar juntos, para ele contar como é que, vendendo picolé aos 10 anos de idade na praia, se transformou hoje no maior produtor de ovos, no maior proprietário de terras produtivas no Brasil. E agora a gente vai ficar curioso para saber qual é o grande próximo dedo de Midas para que a gente possa acompanhar Ricardo Faria. Ricardo, você esteve aos 15 anos nos Estados Unidos, fez um intercâmbio lá de 1 ano, depois foi fazer engenharia de agronomia, e aí começou essa história maravilhosa, mudando-se do Rio com a família, e aí eu vou deixar um pouquinho para você contar mais como é que a Lavibras se tornou esse gigante que foi, e essa experiência que eu gostaria que você passasse para todos os jovens e nós YPOers, para que a gente possa estar aqui alimentado de boas ideias para o nosso futuro. Ricardo Faria. Bom, Ricardo, obrigado pelo convite. Sempre é bom ter a oportunidade de inspirar, motivar a juventude. Então, já que a gente está aqui falando um pouco para a juventude, vamos começar lá de trás, né? Então, de fato, eu venho de uma família de classe média, para padrões aí brasileiros, vamos pensar até a classe média alta. A minha mãe é engenheira elétrica, meu pai é médico. E médico do quê, Ricardo? Ele é pediatra. Pediatra. Ele ainda exerce? Não exerce mais, já desempenhou aí o papel dele. Já trouxe muitos Ricardinhos da vida. Já cuidou de muita gente. E ele nunca teve consultório, meu pai, né? Ele sempre trabalhou em hospital e em serviço público, né? Então era aquele médico que, passava de fato o final de semana lá, aqueles plantões de 48 horas. Eu me lembro de vários finais de semana da gente sair de casa num domingo e levar uma marmita lá para ele. Olha aí que bacana. Você é filho único, Ricardo? Não, eu sou mais velho. Mais velho. E eu tenho 2 irmãs, uma é dona de cartório, genial. Olha que massa. Advogada, e a mais nova é dermatologista, médica igual o pai. E nós 3 nos formamos na mesma universidade, a gente é todos formados na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu pai sempre disse, né? Se passar em federal, beleza, eu ajudo. Se não, vai trabalhar aí para pagar o estudo aí. Moram todos aqui em São Paulo ou não? Não. A nossa família ela foi para Criciúma
eu tinha 3 anos, novo, e então eu tenho a irmã mais nova, mora em Criciúma até hoje, a do meio assumiu o cartório de registro de imóveis de Joinville. Então, já que estamos falando para jovem, vamos começar. Aonde que eu me vi empreendedor? O meu pai tinha um sítio, um pequeno sítio, 100 hectares, no interior de Criciúma, numa cidadezinha chamada Nova Veneza. E eu, com 5 anos, ia para lá final de semana e eu fazia 3 coisas. A primeira coisa, eu trepava na laranjeira, nas árvores de laranja, e catava sacos de laranja para levar para vender para obras que se faziam perto da nossa casa. Então, já era empreendedor até antes, Edu. Antes. E a outra coisa que eu fazia lá era caqui, tinha pé de caqui lá também, então eu catava caqui. E a terceira coisa, que depois eu acabei montando um negócio um pouquinho maior, era a galinha. Tinha muita galinha lá, a gente botava galinha e essas galinhas, ovos, obviamente. Então eu catava esses ovos aí no final de semana, e essas galinhas todas caipiras, soltas, né? Então, tu tinha que ficar achando o ninho dessas galinhas ao longo da propriedade. Não era uma tarefa tão fácil que nem hoje que o ovo vem até a nossa mão. Então eu com 5, 6 anos já me vi, poxa, dá para fazer algumas coisas diferentes para ganhar um dinheirinho extra. Vamos ver a história lá na frente com essas galinhas, hein, gente? Aí, depois, nos dias de semana, né, eu catava papelão. Quantos anos já? 7, 8 anos aí, E catava papelão e vendia para reciclagem. Então o negócio do picolé eu já estava mais bem estruturado, né? Então eu já tinha outras experiências. Já tinha começado antes. Prévias, isso. Então quando eu chego num determinado verão, e por livre iniciativa, na verdade, assim, até foi engraçado, porque é uma história que o meu pai conta até hoje, que quando ele chega em casa, as minhas irmãs, no intuito de contar uma fofoquinha, nada demais assim, uma fofoquinha, elas chegam pro meu pai e dizem: porra, pai, o Tatá é o meu apelido de infância, o meu apelido de família. Te chama até hoje, Tatá? Até hoje em casa o meu apelido é Tatá. E as minhas irmãs chegam: pai, sabe o que o Tatá tá fazendo? O pai: não, como se fosse, tá fazendo alguma coisa errada. Tá vendendo picolé. Aí ele olha para mim: porra, parabéns, né? Então, essa experiência de fato, com 8 anos, né, de começar a vender picolé no verão, foi por livre iniciativa, e eu fiz isso por pelo menos 3 verões consecutivos, dos 8 aos 11, e eu fazia isso também em Criciúma no final de semana, no campo do Criciúma, né? O Criciúma é uma cidade que tem um time enorme para o tamanho da cidade, e uma torcida apaixonada, e uma grande aglomeração de final de semana, né? E aí, de fato, né, eu fazia isso. E o dinheiro, Ricardo? Não, o dinheiro eu guardava, né? Você guardava eu sempre fui um cara que adorei guardar dólar. Olha. Né? Desde novinho, eu dizia para tios, madrinha, quem quisesse me dar um presente, que me desse dólar. Olha só. Então, para mim, aquilo ali já era, na época, o Brasil, na época, óbvio que eu era novo, mas me lembro da inflação galopante que aqui a gente tinha. Então, para mim, uma reserva de valor, naquele momento, era dólar guardado numa gaveta, no colchão. Obviamente que lá não podia ter conta, era menor de idade e tal. E na minha cabeça... Então, várias situações, né? Imagina hoje, um jovem de 8 anos vender picolé na praia, né? Provavelmente o pai e a mãe iam ser recolhidos, né? Ou chamados a depor, ou levados ao conselho tutelar. Então isso é algo que eu sinto falta, né, hoje, dos jovens poder
em especial, óbvio, por livre iniciativa, fazer algumas atividades que, na minha visão, só engrandecem a alma e fortalecem o corpo. Então essa foi, né, desde pequeno. E ali eu tive uma passagem, né, que me chamou a atenção, que a minha mãe ela é mais conservadora, então ela sempre quis, que eu fizesse uma faculdade de medicina, que eu tivesse uma carteira assinada, que eu trabalhasse em alguma empresa. O meu pai já tem uma alma assim mais solta, assim, mais, né, mais ousada. Foi ele que saiu do Rio para ir para Criciúma naquela época? Foi. Então E a minha mãe ficou em Niterói, terminando a universidade, a faculdade de engenharia. Influência familiar e primeiros passos no empreendedorismo. A minha mãe é uma pessoa, super rigorosa. A minha mãe era aquela pessoa, né, que quando a gente chegava do colégio com uma nota 9, ela olhava, por que não tirou 10? Né? Então não achava nada demais, então ela sempre foi muito dura mesmo. Quem influenciou mais você? Minha mãe. Sua mãe. Sua mãe. E isso é uma boa lembrança que eu tenho hoje, né? Claro que na época a gente ficava, mas tirei 9, né? Tá bom, 8, né? Mas não, né? E isso me influencia muito na característica que a gente pode discorrer um pouco mais depois, de como que eu acredito que as coisas dentro das nossas empresas devam ser. E o fato é que a gente veio nesse mundo e o tempo que a gente leva para ser ruim, médio, bom ou excelente é o mesmo tempo. Agora, essa escolha a gente tem que fazer, tem que estar dentro da gente. Eu não consigo influenciar. Eu consigo influenciar, mas não consigo forçar uma pessoa a ser excelente. Agora, na empresa, você é igual à sua mãe? Quando alguém tirar 9, você diz que Sou. deveria... Sou. Estou entendendo. Sou porque dentre os nossos valores, que são aquelas coisas que a gente não abre mão, tem um inconformismo. Né? Então, valores são aquelas coisas que a gente não abre mão. Né? Então, os nossos valores são visão e atitude de dono. Eu acho que a empresa tem que ter um dono. E não precisa ser um dono no CNPJ ou no contrato social, mas um dono de fato. Um que dono exerça a liderança. Que sofra quando quando identificar ineficiências, que exerça a liderança, que as pessoas se inspirem. Um outro valor nosso é a austeridade. Né? Eu acho que empresas perdulares não são empresas que eu acredito. Um outro valor nosso é simplicidade. Né? Eu acho que aquelas empresas complexas, arrogantes, tendem a ter resultados piores do que as empresas simples, humildes. E um valor que me remete àquilo que eu sou é inconformismo. Eu acredito piamente em melhoria contínua. Eu não me acomodo. Eu acho que a gente tem que achar, através de processos, através de criatividade, através de profundidade, através de horas trabalhadas, inclusive, maneiras de fazer as coisas melhor. E óbvio que isso vem de alguém que foi criado num ambiente que 9 não era bom. E dos 3 irmãos, eu sou o mais burro dos 3, mais disparado. Né? Então, então imagina o quão bom são os outros. Mais burro, mais longe, assim, né? Dos 3, né? Mega empreendedor falando isso, gente. É uma lição de humildade tremenda. Então, eu tenho uma irmã do meio, né? Que ela... Vocês se dão bem todos? Muito, nossa. Espetáculo. Mas muito. Isso é outra lição aqui. Além do empreendedorismo, é a família, que é a base de tudo, né, Ricardo? Muito. A gente não tem tanto contato, mas todos os nossos contatos são harmoniosos, são profundos, são engrandecedores. Eu tenho muito a aprender
com as minhas 2 irmãs. Eu sou o mais velho dos 3. A minha irmã do meio, ela ficou 6 bimestres no colégio. Na época era bimestre, não sei como é que é hoje, mas era bimestre. A cada 3 meses, né? Se avaliava 2 ali, porque o colégio ali eu acho que era 10 meses ou 8 meses. E ela ficou 6 bimestres tirando só 10, nem um 9,5. Que é isso? A do meio, a irmã do meio. A do meio. Que é a médica? Que é a advogada. A advogada, que tem o cartório. Fala 5, 6 línguas. Dentre as línguas, ela ganhou o prêmio de melhor filha de brasileiro que fala japonês. Não é língua espanhol. Espanhol, isso aí a gente enrola aí também, né? Mas que fala japonês. É francês, é japonês, né? Alemão. Mas onde aprendeu tudo isso? Instituto Goethe, alemão, escola de japonês em Porto Alegre. Seus pais são vivos? Meus pais são vivos. Que orgulho da família, hein? E a mais nova, poxa, passou no vestibular para medicina, genial. Também lá no Rio Grande do Sul. Lá na Federal do Rio Grande do Sul, né? E passou de primeira, porra, fez lá a prova lá, passou. E então assim, 2 pessoas assim brilhantes, com uma capacidade intelectual diferenciada, e eu ali mais empreendedor, mais generalista. Confesso que não era tão aplicado igual as 2 nos estudos, mas tinha outras atividades paralelas, tipo essa questão do empreendedorismo, sempre achando alguma maneira de achar valor em coisas que outras pessoas não achavam tanto valor. Que é uma inteligência, né? Não, exatamente. Para a linha do empreendedorismo, né? Para a linha de gerar e destravar valor, aonde outras pessoas, né, não tava enxergando tanto valor. Desenvolvimento de negócios e a importância da resiliência. Quando eu entro na faculdade em Porto Alegre, eu não estava afim de depender de dinheiro de pai e mãe. Isso eu entrei na faculdade muito novo, entrei com 16 anos. Opa! Eu saio do colégio aqui, vou morar nos Estados Unidos, faço intercâmbio na Califórnia, volto para o Brasil. Eu fui com a cabeça de fazer medicina, né, que era muito daquilo que a minha mãe queria, né? Pô, vai ser médico e tal, vai trabalhar no hospital, carteirinha assinada. E volto querendo fazer agronomia, né? Então... Isso despertou nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Eu vou morar no Central Valley da Califórnia, perto de Fresno, Visalia. Aquelas plantações todas irrigadas, aquele negócio super bacana lá, aquilo ali Opa! Quem deu essa visão de você ir pro exterior? A minha mãe. A sua mãe? A minha mãe. Olha, a minha mãe, ela sempre dizia, meus filhos vão fazer intercâmbio. Na época se fazia intercâmbio em casa de família. Eu saí do Brasil com 15 anos, não tinha e-mail, telefone, te lembra que era caro pra burro. O dinheiro de hoje, $30 o minuto. Então a gente se comunicava por carta. Né? Toda vez eu passava ali na caixa postal da casa para ver se tinha alguma cartinha e tal. Que legal, né? Então, que legal. Eu adorava receber carta, que era como eu me comunicava, né, com os meus amigos aqui no Brasil. E aí, eu na faculdade, eu pego uma pequena confecção lá que o meu pai tinha e falei, pai, deixa eu assumir esse negócio aqui. Porque eu acho que eu posso me virar aqui em Porto Alegre, não preciso de ficar pedindo dinheiro para vocês e eu vou crescer esse negócio. E de fato eu cresci aquele negócio de uma maneira exponencial. Eu pego uma confecção que fabricava lá 300, 400 peças de roupa por mês. Já era Lavebras isso? Não, isso era Uniformize, era uma empresa de confecção. E transformo isso aí numa confecção que fabricava 30 mil peças por mês. Moleque, não era... Eu me lembro que para vir vender, um dos clientes meus que eu abri foi a Mercedes-Benz aqui em São Paulo, a Volkswagen. Eu não tinha... Para abrir Mercedes-Benz Volkswagen, imagina, tem que... Com 18 anos, 17 anos, bastante conversa, meu amigo. E o como passagem, né? Eu me lembro que passagem aérea é muito caro, dirigir eu não tinha condição, não tinha carteira de motorista, eu vinha de ônibus. Então eu pegava o busão até o terminal Tietê, depois arrumava uma carona lá, alguém para me levar
até São Bernardo do Campo, pô, fazia aquela conversa, voltava para Porto Alegre, no meio da faculdade, isso aí, né? E esse negócio foi crescendo, chega... Estão vendo as pingas, estão vendo os tombos, né? Só olhando as pingas, né? Muito ônibus, muito, meu amigo. Não, muito. E assim, ó, eu estudei em escola técnica do 5º ano ao 8º ano. E essa escola técnica, como é que eu ia? Ônibus. Guarda-chuvinha, saía de casa, parada de ônibus, né? Pegava o busão cheio, grudado aqui em cima naquilo que vocês sabem como é que chama. E meia horinha de busão até o colégio, né? De manhã cedo. Era uma escola federal. E depois a mesma coisa, busão, casa, guarda-chuva, né? O sul chove bastante. No pain, no gain. Pernadinha até em casa, né? Então, e na faculdade, como eu entrei com 16 anos, também busão até, né? E as engenharias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul não ficam bem, elas ficam na divisa de Porto Alegre com Viamão. Ou seja, 45 minutos, né, de busão, morando numa república lá com 5 pessoas lá, né, dividindo apartamento e tal. Obrigado por compartilhar isso, Ricardo, né? para a gente entender o que é a vida. Então, né? é isso que eu falo, que as restrições vão nos tornando pessoas mais criativas, mais dinâmicas, resilientes, né? Imagina, então essa foi um pouco da minha vida antes de eu criar a Lavibras, né? Então, como que eu crio a Lavibras? Eu tenho esse negócio de vender roupa, eu achava que esse negócio de vender roupa era muita commodity, todo mês cotação. Na época não tinha celular, então eu tinha um fax em casa, né? Então, como é que era esse negócio do fax? Ficava lá naquele ou telefone ou fax, eu chegava em casa, recebia os pedidos, né? E final de semana eu organizava a produção, né? Corte das roupas e tal, e aí a facção e tal. Depois eu acabei arrumando gente para me ajudar nesse negócio aí, a empresa que foi crescendo, né? Imagina que eu cheguei a produzir 20 mil peças de roupa por dia, e num belo dia eu começo a entender que o negócio não era vender roupa, era locar a roupa. Porque locando a roupa, eu poderia ter contratos mais longevos. Em vez de, todo mês fazer cotação, eu ia fazer uma cotação a cada 5 anos. Podia me estruturar melhor. E um cash flow constante. E recorrente. E aí, né, a origem da empresa, eu ia cuidar da área comercial e do financeiro, e eu tinha um sócio que ia cuidar da operação. Com 30 dias, Ricardo, eu descubro, cara, esse cara não vai cuidar da operação, eu vou ter que tocar essa operação também, e entro para dentro da operação. Eu nunca me vi como um cara de operação. Eu sempre me achava um cara mais na área comercial, mais na área financeira, eu era bom de matemática. Você é engenheiro, né? Engenheiro, mas eu tirava no colégio, matemática era 10. Né? Tanto que é um compromisso dos meus filhos comigo hoje. Tem que ser bom em inglês, parabéns. Tem que ser bom em matemática e tem que fazer esporte. Né? Então são 3 coisas, né? Esporte, né? Para aprender a ganhar, perder, competir, sofrer. Tem que ser bom em matemática e tem que ser bom em inglês. Né? Então esse é o compromisso deles, que era um pouco daquilo que eu achava lá quando eu era mais... E a minha mãe também é formada, ela é engenheira e formada em matemática. Olha só. E eu vou para esse negócio de locação de roupa, e aí onde que eu arrumo lugar para alocar roupa? Nos frigoríficos. Meu primeiro cliente foi a Perdigão de Capinzal e a Perdigão de Erval do Oeste. E aí vai aqui, né, a minha saudação que eu sempre faço para o meu grande guru, mentor, Nildemar Sachs, né, que esse foi um cara que me inspirou, né? Algumas pessoas me inspiraram na vida, uma delas, né, é essa pessoa que eu não canso de fazer os devidos elogios, né, porque é brilhante, é genial, construiu tudo que construiu, tirou a Perdigão de um negócio pequeno para depois transformar na BRF, né, que foi um grande ícone da nossa
da nossa indústria. Então, naquela época que o Unidemar estava reconstruindo a Perdigão, a gente entra, né, e começa a alocar roupa para Perdigão, assume as lavanderias da Perdigão. E esse negócio começa a virar um negócio médio, né? Começa a virar um negócio que a gente vai... Um frigorífico acha que o modelo que o outro adotou é melhor do que o seu, e aí a gente vai para outro frigorífico e segue adiante. E num determinado momento, o meu sócio cansa desse dia a dia, né? E eu compro a parte dele, eu comprei a parte dele em 2007. Você estava com quantos anos na época, Ricardo? Muito jovem. Eu sou de 75, eu tinha 32 anos. Né? Eu monto a Lavibras com 21 anos. Né? Então, de fato jovem. E eu compro a parte do sócio, e aí sigo sozinho. Criação da Granja Faria. Primeira coisa, eu faço muito esporte e eu começo a me machucar muito e tal, vou no nutricionista. E o nutricionista pergunta a minha dieta e eu falo, pô, eu tomo 1 litro de leite por dia, como 2 pães, isso no café da manhã, almoço, não sei o que. Ele assim, ô Ricardo, deixa eu te explicar uma coisa. Bicho com dente não toma leite, meu querido. Bicho com dente come ovo. Olha. Porque o leite te inflama por dentro e tal. Opa, aí o meu CEO já estava ali me perturbando para a gente entrar nesse negócio do ovo comercial. E eu começo lá de fora, com bastante tempo, a analisar que é uma tendência de crescimento de consumo no mundo inteiro, o ovo, e uma tendência de decréscimo de dairy products, de leite ou laticínios. Então, ovo long, leite short. E aí eu sempre gostei de trabalhar em setores com vento de cauda. Já tem muitos outros de conta, obstáculos, né? Então, sempre gostei desses segmentos de vento de cauda. E aí a gente começa a usar aquela experiência que a gente tinha adquirido na lavanderia de fazer M&A em série e trazer a nossa cultura para dentro do segmento de ovo comercial. E a gente transforma a Granja Faria nisso que ela é hoje. A Granja Faria hoje... Quantos anos já? Isso fazem 6 anos. 6 anos. 6 anos. O que era a Granja Faria antes e 6 anos depois? A Granja Faria era uma empresa pequena que trabalhava em ovo fértil, em nicho, que faturava 200 milhões por ano. E a Granja Faria hoje é uma empresa, é a maior empresa do Brasil do segmento de ovo comercial. Produz aí qualquer coisa entre os dois ovos, entre os dois produtos, em torno de 16 milhões de ovos por dia. Por dia, 16 milhões de ovos por dia. E vai ter uma receita 12, 13 vezes aí o que era a receita lá quando a gente entrou nesse segmento de ovo comercial em 6 anos. Né? Então, basicamente, a gente transformou a empresa em 6 anos. Então, assim, tinha muitas coisas intuitivas que eu usava na Lavibras, mas que depois dessa minha ida para Harvard, eu consigo conectar melhor e dar um framework nessas coisas que eu tinha intuitiva, e eu consigo escalar o negócio com uma velocidade muito mais rápida. Imagina que os nossos 2 negócios combinados hoje, em Solo e Granja Faria, eles são exatamente 10 vezes maior do que aquele negócio que a gente vendeu para a Elis lá em 2017. Olha que loucura, que loucura. Aí, fala um pouquinho também agora da Insolo, que você se tornou o maior produtor de terras férteis no Brasil, é isso? Não, eu não sou o maior... Não, um dos maiores... Eu sou o 5º maior, né? Desculpa. Eu sou o maior proprietário individual. Isso, maior proprietário individual, perfeito. Maior proprietário individual, sim, mas produtor... Entre os 5 maiores. Entre os 5 maiores. Tem empresas maravilhosas na nossa frente que a gente muito respeita, né? SLC, a Magi, que é uma empresa que eu tenho uma admiração ímpar, né? Então a gente hoje forma o 5º maior bloco
de produção de grãos do Brasil, que é uma empresa que a gente... Eu já estava com essa tese, né, de que terra no Brasil ia explodir, então eu já estava fazendo uma carteira de terras, eu já tinha ali perto de 60 mil hectares de terra proprietária, obviamente que não dando a devida exploração, e eu vejo ali na frente que o endowment de Harvard ia se desfazer da Insolo aqui no Brasil, que era uma empresa que a gente tinha muita admiração, um corpo técnico maravilhoso, mas era uma empresa do endowment com todas as suas limitações de velocidade. Então a gente adquire esse negócio, e esse negócio serve de alavanca para os meus 60 mil hectares, que eu tinha um conhecimento técnico muito abaixo daquilo que deveria ser. Então eu utilizo toda aquela estrutura maravilhosa de legado do endowment aqui no Brasil, e a gente rapidamente sai de um negócio de 60 mil hectares que eu tinha, mais uns 50, 60 que Harvard tinha, para um negócio que hoje planta, esse ano a gente vai plantar, a gente plantou, né, 222 mil hectares. Então a gente sai do zero a 222 mil hectares em 4 anos, o que foi um feito muito interessante. E de novo, né, o que tem em comum nisso aí? Aquelas mesmas práticas, né? Estrutura simples, estratégia bem direcionada, cultura forte e uma altíssima capacidade de execução. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.